Bom dia, gente! Tudo bem? Bom, hoje eu havia combinado com vocês na semana passada que eu disponibilizaria uma prova antiga minha e que nós faríamos a correção dela. Que aí a gente faria, seria uma forma da gente fazer a nossa revisão, né? E assim eu fiz. Não sei se todos vocês estão com a prova em mãos, né? Com essa listinha de exercício em mãos. Ela tá lá no SF Web em arquivos da aula, tá? Só vocês entrarem na aula de hoje, vai lá no SF Web em arquivos da aula, que ela tá lá disponível, tá? Acho que seria interessante vocês acompanharem com ela em mãos, né? Seja ela no computador, seja ela no celular, enfim, acho que seria interessante vocês acompanharem com ela em mãos e fazerem algumas anotações, né? Das correções que eu vou fazer aqui. Acho que é uma forma da gente conseguir aí de forma mais sucinta a gente fazer uma revisão da matéria, principalmente a mais antiga. Essa prova que eu selecionei tem questões de matérias que a gente viu há mais tempo, tá? Exatamente porque as mais recentes estão mais frescas, né? Então fica mais tranquilo de vocês lembrarem. E aí, então, gente, a prova de vocês começa na segunda-feira, 6:30 da manhã, tá? Então, vocês têm aí, né, uma hora a mais para poder fazer a prova. Pois é, mas aí semestre que vem a gente continua junto no NPJ, tá? Então eu continuo acompanhando vocês no núcleo de prática jurídica e aí eu acompanho vocês até vocês formarem também no NPJ. Mas aí, gente, o que acontece? Vou ficar com saudade de vocês também. O que acontece? A prova está lá disponível. Na segunda-feira vocês vão fazer a prova. Vai iniciar às 6:30 da manhã. Eu vou cadastrar a prova de vocês hoje no SF Web, tá? E, né, assim, calma, tranquilidade. Hoje, no finalzinho da aula, eu dou algumas dicas, né, de como fazer a prova, enfim, tá? Mas assim, são dicas que funcionaram muito bem para mim e eu gosto de reproduzir para os meus alunos, tá? Mas vamos lá então, gente. Vamos começar todo mundo com a prova em mãos, tá? Com a prova antiga em mãos, para a gente poder começar aí a nossa correção. Vamos lá. Então. Mas não tem jeito, né, gente? O processo tem que acabar um dia, né? E não teria como eu lecionar também todas as matérias, não é verdade? Então, a gente com certeza vai continuar se encontrando no MPJ. Então, assim, né, acaba que vocês continuam tendo contato comigo. Não é um contato, né, tão assim, não é igual uma aula, né, gente? Mas eu vou continuar acompanhando vocês, vou continuar aí contribuindo para que vocês aprendam bastante com a prática, tá? Com a prática real, que é tão importante, né? Bom, vamos lá então, meus queridos. Começando então, primeira questão, tá? Quanto à tutela provisória, é correto afirmar exceto, tá? Então, a questão ela se refere à tutela provisória, né? Ou seja, as tutelas de urgência e de evidência, e eu quero a alternativa errada. Então, vamos lá. Letra A. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, bem como de evidência, será concedida em caráter antecedente ou incidental. Pessoal, a tutela de evidência só pode ser concedida em caráter incidental. Então, essa alternativa está errada. Letra A, tá, gente? Ela está errada. Mas mesmo assim, vamos analisar as próximas alternativas para a gente poder saber se realmente é essa que está errada. A gente já sabe que é ela que está errada, né? É a letra A que responde aí a questão número 1, mas vamos analisar as demais alternativas. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Sim, né, gente? Tanto é que a gente fala que quando é exatamente o contrário quando acontece com a tutela antecedente.
Quando a gente tem a tutela antecedente, que a gente não tem nada, a gente só tem a tutela dando início ao procedimento, eu preciso de efetuar o pagamento de custas, já calculando o valor, né, gente, relativo à ação principal, inclusive, tá? Então, por exemplo, se for uma tutela cautelar antecedente a uma ação de divórcio acumulado com partilha de bens e alimentos, eu vou precisar de fazer o cálculo do valor da causa em cima dos bens e dos alimentos, né? Então, porque ela é uma tutela antecedente. Agora, se for uma tutela incidental, que é um requerimento dentro do processo que já existe, tá? Seja ele dentro da petição inicial, seja ele durante, no curso do processo, uma simples petição em que eu requeiro a tutela, aí eu não preciso de pagar custas, né? A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Todavia, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Perfeito, né, gente? A gente sabe que isso aí é a letra da lei, inclusive, tá? É isso mesmo, né? E se enquanto o processo estiver suspenso, a tutela, ela segue, né, normalmente, a não ser que o juiz expressamente suspenda também os efeitos da tutela, tá? O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, devendo observar as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. Corretíssimo também, letra de lei, né? Tá? Descrito lá expressamente no CPC. Bom, então, a alternativa A é a que responde à questão número 1. Vamos para a questão número 2. Considere as assertivas abaixo sobre tutela provisória. 1. Ô, Roberta, Pois não. a prova que está no meu sistema aqui está diferente. Não, A acho que não. primeira, na questão, no que se refere às questões, está tudo diferente aqui. Cozinha, a letra A da primeira está escrito assim: a tutela provisória é requerida em Ah, caráter tá. incidental, independe de pagamento de custos. Ah, eu acho que eu embaralhei as questões. Eu embaralhei as questões. Vou disponibilizar essa aqui agora para vocês, que aí já fica na ordem, tá? Pode Beleza. fechar essa aí. E eu já vou disponibilizar ela para vocês. Vou disponibilizar, inclusive, já com gabarito, para ficar mais fácil, tá? Que aí já fica mais fácil. Deixa eu disponibilizar ela aqui para vocês agora. Que aí vocês seguem junto comigo. Deixa eu disponibilizar ela aqui. Deixa eu cadastrar ela aqui para vocês, gente.
Prontinho, gente. Já está disponível aí para vocês, inclusive o arquivo explicado, tá? Olha aí se todo mundo está com acesso. Enfim, aquela estava com as questões mais embaralhadas, essa daqui tá certinho, tá seguindo a ordem bonitinha. Vamos lá, então. Tranquilo? A meu agora tá tudo certinho aqui. Então, vamos lá. Então, pronto. Ótimo. Então, vamos seguindo, então, gente. Vamos lá. É bom que vocês já ficam com o arquivo, inclusive, explicado, tá? Vamos lá, então. Considere as assertivas abaixo sobre tutela provisória. 1. A tutela provisória de urgência pode ser classificada no tocante ao seu conteúdo em cautelar e antecipada, podendo ser concedida em qualquer das hipóteses em caráter antecedente ou incidental. Correta, né, gente? A tutela provisória, uma vez concedida, mantém sua eficácia até o julgamento final, podendo o julgador na sentença mantê-la, revogá-la ou modificá-la, o que não é mais admissível no curso do processo. Não, né, gente? A tutela provisória ela pode ser modificada, revogada, sem qualquer problema no curso do processo, desde que as decisões sejam concretamente motivadas, desde que elas sejam aí concretamente justificadas. Então, essa alternativa ela está errada. Vamos para 3. O julgador, ao exercer o poder geral de cautela em tutela provisória, deve observar apenas o quanto pretendido pela parte postulante no que tange as medidas de sua efetivação. Não, né, gente? O julgador ele possui amplos poderes para poder ali fazer com que a tutela ela tenha a sua eficácia garantida, para poder determinar medidas que ele considerar adequadas para que ele consiga efetivar a tutela. Isso é a redação, inclusive, do artigo 297. Então, quais são as alternativas corretas? Apenas a 1, né? Porque a 2 e a 3 estão incorretas, tá? Então, também bem tranquila, né, gente? 3. Com relação à ação de exigir contas, é correto afirmar: A. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 10 dias, as apresentar ou contestar a ação. Na verdade, gente, o prazo ele é de 15 dias e não de 10 dias, conforme está descrito aí na alternativa A. As questões estão lá no SF Web, Larissa, no arquivo da aula, tá? Tá lá no SF Web. Ok? Então, vamos lá, continuando. Se o réu não prestadas as contas, alternativa B, prestadas as contas, terá o autor 10 dias para dizer sobre elas. Não, gente. O autor ele vai ter o prazo de 15 dias. Segue aqui, basicamente, o que a gente viu com relação ao procedimento aí. Pois é, com relação ao procedimento aí, gente, comum, tá? Lá no procedimento comum, o prazo não é de 15 dias para contestar? E logo depois, após a contestação, não é aberto o prazo de 15 dias para réplica? No caso da prestação de contas, gente, da ação de exigir contas, a lógica é a mesma, tá? Se o réu não apresentar as contas dentro do prazo legal, apresenta-las o autor dentro do prazo de 15 dias. Certíssimo, né? É o prazo que é concedido aí ao autor para poder se manifestar. E se o réu ele não apresenta as contas, é lícito ao autor, diante dos documentos que ele tiver, das provas que ele tiver, ele mesmo apresentar as contas, tá? E, por último, D. O saldo credor declarado na sentença não poderá ser cobrado em execução forçada.
Pode sim, gente. É título executivo judicial. Isso vai ser cobrado em sede de cumprimento de sentença por quantia certa. Vamos lembrar um pouquinho da ação de exigir contas. Ela é uma ação que ela vai ter dois pedidos, né? Um pedido, gente, de condenação, tá? Condenando o réu a prestar contas, e um outro pedido que é um pedido genérico, condenando o réu ao pagamento de possível saldo devedor a ser apurado ao fim do processo. Na verdade, a gente nem sabe se vai ter saldo devedor, na verdade? Mas a gente já coloca esse pedido, que é um pedido genérico, para que ele venha a ser condenado, então, tá? Caso haja, né, o pagamento de saldo devedor, que ele venha, então, a ser condenado ao pagamento desse possível saldo devedor, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa D está errada, né? E a C é que responde corretamente a questão 3. Alternativa 4. Não se justifica o pedido de consignação em pagamento, sim. Então, eu quero saber quais são as hipóteses em que não cabe a consignação em pagamento, tá? Quando tiver exceto, gente, correto, errada, falsa, não, destaca isso, tá? Tenta dar um destaque nisso. Se vocês estivessem fazendo uma prova escrita, eu ia falar para vocês circularem. Como vocês estão fazendo uma prova, gente, através do computador, eu sugiro que vocês façam a prova com uma folhinha de papel do lado, tá? Para vocês assinalarem o que é que vocês querem, ou com o Word aberto, para poder vocês verem o que vocês querem, tá? Às vezes a gente fica com a cabeça cansada, a gente fica, né, assim, nervoso, estressado, enfim. E aí a gente acaba não enxergando o que é que a questão tá te pedindo. Às vezes você não acha a resposta dentro de uma questão objetiva, gente, uma questão fechada, porque você tá tão nervoso que você não consegue enxergar uma possibilidade ali, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não se justifica o pedido de consignação em pagamento se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Se justifica, né, gente? Nesse caso, o credor ele não foi receber, então nessa possibilidade eu posso sim fazer uso da consignação em pagamento. Ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Nesse caso também cabe consignação em pagamento, por quê, gente? Porque nessa hipótese aqui eu estou diante de uma situação em que eu tenho dúvida de quem é o legítimo credor. Eu vou pagar para a pessoa errada? Não, porque se eu fizer isso, eu estou assumindo o risco de ter que pagar novamente. Não é isso que vocês já aprenderam e que nós reforçamos, como a gente viu, o procedimento da consignação em pagamento? Então, tá? C. O credor, com justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Nesse caso, gente, não se aplica a ação de consignação em pagamento. Por quê? Porque o credor ele possui justa causa. Vamos lembrar uma hipótese de justa causa. Até caiu na avaliação suplementar da inicial, tá? Essa hipótese. Se, por exemplo, gente, a obrigação, não sei se caiu nessa, enfim, uma delas eu cobrei, acho que foi da noite. Ou não sei se foi da manhã. O que acontece, gente? Se o credor, tá? Ele firmou uma obrigação com o devedor que tem uma condição, tá? Condicionada, né? Subordinada a uma condição, ou seja, a um evento futuro e incerto, se ele se recusa a receber antes de implementada a condição, isso é justa causa, tá? Por quê? Porque se o evento é futuro e incerto, se eu receber antes, gente, o que vai acontecer é o seguinte, eu corro o risco de ter que restituir em dobro aquilo que eu recebi, tá? Por quê? Porque o pagamento ele é indevido. Ainda não se implementou a condição. Vou dar um exemplo simples para vocês, tá? Tinha um monte de gente com casamento marcado, não tinha? Agora, ó, para o primeiro semestre, tá? Só que eu ia em casamento, já foram 3 que foram aí adiados. Eu tinha 3 casamentos para poder ir agora no primeiro semestre. Com tudo pronto, gente. Pago, bonitinho, tudo reservado. Só que aconteceu a pandemia.
O casamento de alguém, gente, é um evento futuro e incerto, é uma condição. Então, vamos supor que eu firme uma obrigação com alguém subordinada a essa condição do casamento. Se a pessoa quiser me pagar antes, gente, de implementar a condição, eu tenho que rejeitar. Por quê? Porque se eu aceito receber, eu estou correndo o risco de ter que devolver para ela em dobro aquilo que ela me pagou, tá? É a regra relativa aí aos pagamentos lá no direito das obrigações, né? Se ainda não tiver sido implementada a condição, eu não posso receber. Então, nesse caso, se eu procuro o credor e o credor se recusa a receber porque aquela obrigação está subordinada a uma condição, isso é uma justa causa, tá? Então, tá corretíssima a letra C. A letra C é a alternativa que responde a número 4. Mas vamos para a letra D. Pender litígio sobre o objeto do pagamento. Duas pessoas estão disputando ali a legitimidade para poder dizer que a Elaine e a Camila, elas estão disputando para poder saber quem que é o credor legítimo ali. Eu vou correr o risco de pagar para Elaine? Não. Vou correr o risco de pagar para Camila? Muito menos. Então, nesse caso, eu vou utilizar a consignação e pagamento. Perfeito. Tá? São questões de concurso, gente, para vocês verem que são questões que, né, assim, nem toda questão de concurso público é tão difícil, né? São questões que vão envolver pequenos detalhes, tá? Essas questões aqui, né? São questões que vão envolver pequenos detalhes, tá? Da matéria né, assim, exatamente para poder pegar aquela pessoa que estudou menos aquela matéria, tá? Essa questão número 5, ela é de autoria minha. Inclusive, ela tá no exercício de vocês, na matéria de vocês, né? Quando eu disponibilizei a matéria de tutelas para vocês, eu coloquei essa questão, tá? Eu que bolei essa questão. Você ajuizou uma ação de indenização por danos materiais em defesa dos direitos de sua cliente Marina, em face da seguradora de veículos Nunca Bata. A documentação juntada aos autos do processo é mais que suficiente para comprovar os danos sofridos pela sua cliente. Para evitar quaisquer questionamentos, todos os documentos juntados estão autenticados em cartório, possuindo assim fé pública. A seguradora de veículos Nunca Bata foi devidamente citada e apresentou contestação de forma tempestiva, alegando uma série de fatos que contradizem a documentação juntada por você. Os fatos alegados pela seguradora estão desacompanhados de qualquer prova num manifesto intuito de protelar o processo. Nesta situação, qual tutela provisória aplicável ao caso pode favorecer Marina? Tutela provisória de urgência cautelar antecedente? Não. Aqui nesse caso, gente, se trata de um direito evidente, de um direito escancarado, tá? E né, esse direito escancarado, ele é todo subsidiado pela documentação que foi juntada ao processo, que é mais do que suficiente para poder comprovar os danos aí sofridos pela Marina, tá? E mais, gente, a contestação que foi apresentada pela parte contrária, ela não possui nenhum documento, ela é uma contestação vazia, feita basicamente só para poder tumultuar o feito. Então, nessa hipótese, a gente já pode descartar a letra A, que é a tutela provisória de urgência cautelar antecedente, a letra B, que é a tutela provisória de urgência cautelar incidental, a letra C é a alternativa que responde, né? A tutela de evidência, ela independe do risco de dano ou do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo, e ela vai ser concedida quando a gente tiver um direito escancarado, um direito que eu não posso ignorar dentro das hipóteses do artigo 311. Essa hipótese que eu listei aí nesse caso, ela se enquadraria tanto no inciso 1 do artigo 311 quanto no inciso 4 do artigo 311, tá? Então, seria tutela provisória de evidência. E não é tutela provisória de urgência antecipada antecedente, porque já tem um processo em trâmite, inclusive. A gente não vislumbra ali uma urgência, no caso, a gente vislumbra, na verdade, uma evidência. A gente tem documentos aí mais que suficientes para poder comprovar o direito da cliente, tá? Então, a alternativa C é a alternativa que responde aí à questão número 5. 6. Em relação à tutela de urgência, considere 1. Para a concessão da tutela de urgência liminar, o juiz pode exigir de quem a requeira caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Isso está correto, é a redação expressa do artigo 300, parágrafo 1º do CPC, né? O juiz, ele pode, para conceder a tutela de urgência, gente, ele pode aí fixar uma caução, né? E aí, a parte que vai ser beneficiada pela tutela só teria concessão daquela tutela se prestasse uma caução idônea, que pode também ser dispensada se o juiz ele verificar que a parte é economicamente hipossuficiente, tá? Essa caução, gente, ela serve como um princípio de pagamento de possíveis prejuízos que essa tutela possa vir a acarretar aí a parte contrária, né? A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Correta, né, gente? Aqui é aquela alternativa que está prevista lá no artigo 301, que fala das antigas cautelares que a gente tinha no antigo Código de Processo Civil e que hoje a gente não tem mais. Hoje basta a gente falar qual que é o direito que a gente quer resguardar e utilizar a tutela cautelar. Não há necessidade mais de dar nome para as cautelares, igual a gente tinha no passado. A gente não tem mais essa necessidade, né? Não existe mais, tanto é que em nenhum lugar do Código de Processo Civil vocês vão achar explicação do que é cada uma das cautelares, bem como nos livros também de processo civil, vocês não vão achar isso. Se vocês quiserem saber como que eram as cautelares antigas, vocês vão ter que pegar um livro desatualizado de processo civil, o Código de Processo Civil de 73, para poder ali se situar e saber quando que cabe cada uma das cautelares, né? Porque a gente não tem mais isso hoje no novo CPC, graças a Deus, que eu já expliquei para vocês, senão a gente ia ficar aí um semestre estudando só cautelar, né? Então, continuando, queridos. A tutela de urgência 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Correta é a redação do artigo 300, né? E a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Também correta é o que diz o artigo 300, parágrafo 3º. Lembrando, né, gente, que conforme uma leitura objetiva, sempre que houver irreversibilidade, eu não vou conceder a tutela. Entretanto, a gente sabe que não é bem assim, né? A irreversibilidade, como eu já falei para vocês, o melhor autor que explica essa questão da irreversibilidade de fato e de direito é o Nelson Neri. Até hoje, foi o único autor que eu vi explicando isso. Os outros autores, eles fazem uma ponderação de direitos e aí eles falam que, embora seja irreversível, por se tratar de um direito constitucional, por exemplo, haverá a concessão da tutela. Mas vamos lembrar que se tratar, gente, de uma irreversibilidade de fato, aquela que não pode ser convertida, né, em uma indenização por perdas e danos, porque nada, nenhum dinheiro vai suprir aquela necessidade, eu não posso conceder a tutela, tá? Antecipada. Agora, se for uma situação em que se trata de uma irreversibilidade de direito, por exemplo, uma cirurgia, algo do tipo, eu posso conceder normalmente a tutela, porque se por um acaso ela for revogada, não for confirmada, tá? No decorrer do processo ou mesmo em sede de sentença, basicamente aquilo ali vai ser convertido em perdas e danos, não haverá nenhum prejuízo. Ok? Então, essa alternativa também está correta. Está correto o que se afirma em 1, 2, 3 e 4, tá? Todas as alternativas aqui estão corretas, né? Não tem nenhuma alternativa aqui equivocada. Todas as alternativas estão devidamente corretas. Então, a alternativa A é a que responde à questão número 6. Seguindo. Leia abaixo as afirmativas acerca da ação de dissolução parcial de sociedade. 1. Pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou de recesso. Correta, né? É a redação, inclusive, salvo engano, do artigo 599 do CPC, tá? A petição inicial poderá
ser instruída com um contrato social consolidado. Não, gente. A petição inicial ela tem que ser instruída com um contrato social consolidado, tá? Ou com o estatuto se tratando de sociedade de capital aberto. Isso é documento essencial. Sem este documento não é possível fazer uso da ação de dissolução parcial de sociedade, tá? Se não tiver esse documento, não tem como utilizar essa ação. Então, isso é documento essencial, é deverá, tá? 3. A ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Correto, né, gente? Se os sucessores ingressarem na sociedade, não haverá que se falar em dissolução parcial da sociedade. Se isso não for possível e não houver o pagamento, né, gente, de forma espontânea, aí haverá necessidade da ação, tá? Para poder haver o pagamento da cota parte do sócio falecido. É correto que se afirma em 1 e 2? Não, porque a questão 2 está errada. B, 1 e 3? Sim. Como que eu faço esse tipo de questão, gente? Eu vou dando certinho do lado das alternativas que eu considero que estão corretas e depois eu vou lá embaixo nas letras e verifico em qual que seria o gabarito que me atende, tá? Qual que seria ali as alternativas que me atendem. Se vocês estiverem fazendo isso, né, diante de uma tela do computador, vocês podem fazer isso através do Word. Eu prefiro fazer no papel, tá? Pega uma folha de papel, uma folha de caderno e coloca 7, 1, dá um certinho do lado, 2, né? Faz um risquinho do lado, que tá errada. 3, dá um certinho do lado. Que aí depois você enxerga ali nas alternativas aquela que vai te atender e marca a letra, tá? Eu acho que é a forma mais fácil de fazer esse tipo de prova, né? Bom, a C 2 e 3 não, porque a 2 está errada, e a D 1, 2 e 3 não, porque a 2 está errada. Então, qualquer alternativa que pegar a questão 2, ela vai estar errada, né? A alternativa 2, ela vai estar errada. 8. Sobre a tutela de evidência, analise as afirmativas. Será concedida apenas quando houver perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo? Não, né, gente? Ela independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tá? Será concedida independentemente da petição inicial estar instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito a que o autor não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável? Não, tá? Isso aqui é exatamente o contrário. Ela será concedida desde que a petição inicial esteja instruída com prova documental suficiente. Aqui a gente está observando, gente, o direito evidente, a característica do direito evidente, tá? 3. Será concedida quando houver caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Correta, né? Certíssima. Então, está correto que se afirma em 1 e 3? Não. 2 apenas? Não. 1 apenas? Não. 3, né? Apenas a alternativa 3 está correta. Então, a letra D é a letra que responde aí corretamente a questão número 8. Agora, vamos para o procedimento especial de embargos de terceiro, tá? Em relação aos embargos de terceiro, é correto afirmar: exigem para serem conhecidos prova prévia líquida e certa da posse. Não, gente, basta uma prova sumária, tá? O que é uma prova sumária? Uma prova simples. Não precisa de ser uma prova, gente, tão robusta, tá? Basta um indício de prova, ok? Basta um indício de que existe ali aquele direito, né? Isso é que é prova sumária da posse ou do domínio. Então, um contrato de compra e venda de gaveta, tá? Um depoimento colhido de uma testemunha já devidamente documentado através, a gente já até falou disso, através da antecipação de prova, tá? Do procedimento de prova, de prova antecipada, né? De coleta de prova antecipada, tá? Basta um indício de prova, uma prova mais sumária da posse ou do domínio. Não é necessário uma prova líquida e certa, tá? São distribuídos livremente. Não, né, gente? Eles são distribuídos em regra por dependência ao juízo que ordenou a constrição, tá? Se for o juízo deprecado, né? Salvo se for o juízo deprecante
que tenha indicado aí o bem constrito, tá? Ou se já tiver sido devolvida a carta. Mas saibam que a distribuição deles nunca é livre, sempre vai estar vinculada a um processo, seja a carta precatória, seja o processo, se a gente estiver falando da mesma comarca, ao processo que já está em trâmite, em que foi determinada aquela constrição, tá? Esse processo pode ser um processo de conhecimento, ele pode ser um processo de execução, pode ser um cumprimento de sentença, ok? Pode ser um procedimento de inventário. Isso acontece muito, gente, tá? Você compra um imóvel, por exemplo, com um contrato de gaveta, e aí, antes de você formalizar a questão da transferência para o seu nome, a pessoa morre. Os familiares não sabem da existência desse contrato de gaveta, e aí vão lá e arrolam esse imóvel nos autos do inventário. Nesse caso, então, os embargos de terceiro, eles têm que ser distribuídos por dependência aos autos do inventário. Às vezes a gente vincula muito a questão dos embargos de terceiro, gente, a uma situação em que está vinculado muito à execução. É claro que o que a gente mais vê é vinculado à execução, mas não somente a isso, tá? Possui natureza exclusivamente possessória. Não, né, gente? Pode visar, por exemplo, discutir o domínio, ou seja, a propriedade de um terceiro. Então, não necessariamente é só posse, tá? Não é exclusivamente posse, é posse e domínio. E D, podem ser ajuizados por quem seja cônjuge de parte no processo principal. Sim, porque desde que a pessoa ela tenha qualidade de terceiro para poder proteger, por exemplo, os bens da meação dela, para que ela possa, por exemplo, discutir se aquela dívida foi contraída em favor da família, tá? Que ela possa discutir, por exemplo, se existe uma separação de fato já, tá? E os bens que estão sendo constritos são bens pessoais dela. Então pode, né? Claro que pode. Ela tem característica, ela tem qualidade de terceiro. Qualquer pessoa que tenha qualidade de terceiro será aí legítima para poder fazer uso dos embargos de terceiro, ok? Então a alternativa D é a alternativa que responde de forma correta à questão número 9. 10. Dentre os procedimentos especiais mantidos pelo CPC de 2015, consta um monitório, tendo ocorrido inovação, permitindo prova testemunhal no curso da ação monitória. Aí, gente, só para vocês terem uma ideia, eu até cheguei a falar isso para vocês quando a gente teve a aula de ação monitória. No antigo CPC, era possível utilizar a ação monitória somente para as obrigações de quantia de entrega de coisa, tá? Não era possível utilizar a ação monitória nas obrigações de fazer e de não fazer, né? Então, a inovação, no caso da ação monitória relativa ao antigo CPC e ao novo CPC, é a inclusão das obrigações de fazer e de não fazer aí dentro das possibilidades de concessão da ação monitória, né? De possibilidade de uso da ação monitória. Queridos, vou ter que encerrar essa transmissão, já vou mandar o link da próxima para vocês para a gente poder finalizar, tá? Beijo, não sumam, ok? Ninguém foge. Beijo!